Como vencer esse ciclo do desânimo, onde quando você começa muito animada, focada e determinada a atingir seu resultado e de repente parece que algo acontece e que você brocha, desanima, perde a vontade no meio do caminho. O que será que acontece? Como é que você lida com isso? O desânimo, ele é um sintoma de algo que você ainda não olhou. Quando você começa um processo, o que você precisa ter em mente? O seu cérebro, ele te conecta ao final. É igual quando você compra um livro, que só o fato de você ter comprado o livro, você já se sente mais inteligente, parece que aquele conteúdo já está em você, mas ele não está, ele ainda está lá no livro. E esse processo de ligação é o que gera essa empolgação. É o que gera uma esperança, mas que se você não tomar cuidado, vai reforçar aquele acúmulo de experiência de abandonar as coisas que eu sei que você tem. E como é que eu sei disso? Eu, Aline Bitton, fui especialista em abandonar os processos e fazer cagadas durante a minha jornada de emagrecimento. Imagina só, 125 quilos, vou lá, faço uma cirurgia bariátrica, acredito que a minha vida vai mudar e, de repente, quando percebo, depois de 2 anos de lua de mel com o meu corpo, eu percebo o quê? Que eu estou com 102 quilos de novo. Então dá para imaginar a quantidade de frustração e como era que eu me sentia com relação a mim mesma? E tudo isso era falta de conhecimento sobre como a mente funcionava, sobre como a mente elaborava os processos de sabotagem, sobre como a mente elaborava o meu comportamento. Então, se você ficar aqui pela internet afora, simplesmente com conhecimentos superficiais sobre como é isso ou como aquilo, você vai se enfiar nesse ciclo de novo. Por quê? Porque esse ciclo não sustenta a sua jornada. Mas o cérebro está aqui conectado lá ao seu resultado final. O processo que você vive, ele precisa sustentar essa jornada de onde você está hoje ao que você tem como desejo. Porque senão você sublima, né, tipo, oculta essa parte, não começa a repetir vários comportamentos, não percebe que está repetindo comportamentos, e aí você se culpa por não ter mudado. Aí tem alguma similaridade meio irônica com o seu dia a dia? E tudo isso porque o seu inconsciente ainda não tem uma ferramenta para colocar no lugar. Ainda não desenvolveu a habilidade de trazer a consciência por que você pensa daquele jeito. Porque, acredite, o jeito que você pensa foi aprendido, não nasceu do nada. O que a gente precisa entender? Sustentar a força de vontade, eu preciso entender sobre desânimo. Parece que uma coisa contrapõe a outra, mas na verdade uma coisa está intimamente ligada à outra. Porque se eu tô lá na força de vontade e a minha voz interna começa a alimentar, você não vai conseguir, você vai errar, você vai não sei o quê. Nossa, lembra aquela vez que você fez isso? E ela lembra detalhes, né? Ela vai minando e drenando essa minha força de vontade. Só que tem uma coisa que talvez você não saiba. A força de vontade você não gasta só no seu processo de emagrecimento. Emagrecer é uma parte da sua vida. Tudo o que acontece à sua volta, ao redor do prato, influencia na sua força de vontade, influencia no seu ânimo ou no seu desânimo. Porque emagrecer não é sobre comida, é sobre como você lida com as situações do seu ambiente, ou seja, na sua vida, e como você lida com as suas vozes internas, está relacionado à forma como você reage às pessoas e às situações. Por quê? Porque como o grande processo de sabotagem está ligado a que a comida virou um apoio. A comida virou algo que você utiliza como mecanismo de suportar, de lidar com a ansiedade. E aí você não tem outra coisa para colocar no lugar, porque você não sabe emagrecer, e aí você fica se culpando e tendo vergonha do seu processo. Quando, na verdade, você devia assumir e falar: caraca, isso aí eu não sei fazer. E essa história de colocar uma ferramenta no lugar da comida, eu não sei. Que vocês não sacaram ainda que emagrecer é como voltar para casa, que é um processo de encontro de você com você mesma. E hoje você simplesmente se afasta de você, focando no processo. Ignoro o que sente, ignoro as coisas os espaços que eu não dou para mim e foco na comida. Só que toda vez que você foca na comida, o que você está fazendo com aquilo que você sente, com as coisas que você não sabe lidar, com as comunicações todas bagunçadas que aparecem na tua cabeça? Então a gente precisa perceber a sutileza
do inconsciente. Ah, eu nunca tenho tempo. Eu tenho certeza que se o seu filho precisa de alguma coisa, você vai arrumar um tempo. Por quê? Porque a gente não foi ensinada a ter tempo sobre pensar sobre as nossas questões. Parece que isso dá muito trabalho. Parece que a mente está aqui distante da gente e a gente é só refém dessa mente e dessa emoção. A gente se esquece que nós produzimos os nossos pensamentos, nós produzimos as nossas emoções. E não é bem necessariamente, a minha mente está me corrigindo agora, a gente esquece. Na verdade, muitas de vocês nem sabem. Não sabem nem por onde começar. Senão você vai ficar pulando de live em live de emagrecimento, esperando que um prato milagroso de calorias contadas vai fazer diferença na sua vida. E não vai. Nem aquela injeção de liraglutida ou semaglutida no seu abdômen vai também resolver. Por quê? Porque não olha para a raiz do que está acontecendo. E você e o seu cérebro foi treinado para fugir das coisas que você tem medo e não sabe lidar. Gente, é a natureza instintiva. E aí você vai falar assim: depois eu vejo isso. Quando a gente fala do desânimo, eu quero ainda voltar nesse lugar para vocês perceberem uma coisa. Como é que surge o desânimo? Você não desanima do nada. Imagine que o desânimo ele vem de um gatilho. Acontece alguma coisa ou algum erro, geralmente é um erro, ou uma frustração. Algo que você tinha ideado acontecer de uma forma e aconteceu de outra. Então, vamos supor que você ideou que naquele dia de manhã você ia, sei lá, levantar, fazer um suco, bater uns vegetais e de repente você não conseguiu fazer aquilo e saiu de casa. Aí saiu de casa, você no caminho do trabalho, no caminho do trabalho você lembrou, putz, não fiz o suco. E aí vem uma voz sutil. Ou seja, não fazer o suco engatilhou uma sequência de pensamentos que faz com que você diga assim para você: ai, tá vendo? Eu nunca faço o que precisa fazer. Ai, tá vendo? Eu sempre estrago tudo. Ai, tá vendo? Eu sabia que eu ia procrastinar. Ao invés de o seu próximo passo trazer para você o quê? Beleza, eu não fiz o suco, mas isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que amanhã eu vou colocar um alarme de manhã e amanhã eu faço o suco. Hoje eu vou chegar lá no trabalho e vou só almoçar, por exemplo, ou vou tomar um café e percebe? Esquecer o suco não necessariamente quer dizer alguma coisa. Talvez queira dizer apenas que você não tem o hábito de fazer aquilo. E você precisa ser lembrada. Porque somos seres de hábitos. Por isso que falam mal besteira para vocês e vocês acabam caindo por falta de conhecimento. Repita esse hábito por 21 dias e sua vida vai mudar. Não vai. Principalmente se você não trabalhar, enquanto você trabalha um novo hábito, a sua cabeça, a sua cachola. Por quê? Porque somos reféns dos nossos hábitos, porque esses hábitos são retroalimentados por pensamentos. O que você mais precisa é perceber sobre o seu desânimo é que ele veio com um gatilho. O que é o gatilho? É um estímulo inicial. É aquele primeiro estímulo que aí você começa com uma cascata de pensamentos e comportamentos ruins que correspondem, que são coerentes com aquilo que estava acontecendo. Esse exemplo do suco é um exemplo muito banal, mas ele é um exemplo que acontece no dia a dia. Vamos supor que o seu chefe te pediu um relatório e você esqueceu do relatório. Porque as coisas foram acontecendo, cada um veio com uma demanda, e você esqueceu. Como é que você lida com aquilo? Você vai lidar com a mesma forma que você aprendeu a lidar com as coisas no seu emagrecimento. Então você não é um ser separado. Você é um ser de unidade. E aí fica parecendo que esse ser de unidade, né, que você está aqui, você está aqui. E aí fica parecendo que o seu processo de emagrecimento é algo que está fora de você. Não, ele está dentro, ele está aqui, ele está acontecendo enquanto tudo na sua vida também acontece. Ele não acontece separado. Ele não acontece no momento em que você, por exemplo, tá tudo certinho na minha vida. Agora eu vou emagrecer. Agora eu vou dedicar tempo, eu vou dedicar energia, eu vou fazer minhas alimentações tudo bonitinho. Oi? Aonde? Quando? Por quê? Porque a vida continua acontecendo. Coisas fora de você, fora do seu controle, continuam acontecendo. E se você não entender que isso é também você precisa lidar, você vai continuar usando a comida para lidar com essas coisas que você não aprendeu. E eu sei que é nessa hora que ele dá vontade de você sair correndo, mas eu quero te ensinar a fazer isso. Eu quero ampliar a sua consciência para você mudar de verdade. E dá para ser leve. E é tão doido, porque quando eu falo que dá para ser leve, você não tem referência. E aí, como você não tem referência de que dá para ser leve, você fala assim: essa mulher é doida.
Ela tá falando, ela não sabe do que está acontecendo na minha vida. Mas que conversa é essa? Isso é conversa de gente do Instagram. Você não tem referência interna de sucesso no seu processo. Você tem referência interna de erros e fracassos. Quando eu falo isso, sua mente está voltando aqui, está procurando uma informação, ela fala assim: não tem. Não tem. Então, se não tem na minha referência interna, é porque isso não existe.